Eu confesso que eu fiquei relutante a gravar esse vídeo porque é um assunto que me deixou um pouco nervoso. Eu não gosto de gravar vídeo nervoso. Mas desse monte de limão, acho que dá para fazer uma limonada e prestar um serviço público, então eu vou fazer. Alemanha eliminada da Copa do Mundo no Catar. Alemanha que protestou contra o Catar abusar das liberdades individuais das pessoas. Brasileiros, cristãos, crentes, evangélicos no Twitter comemorando que a Alemanha foi eliminada e não pelo 7-1, mas porque a Alemanha lacrou. Vocês beberam detergente? O que aconteceu, hein, gente? Vocês esqueceram que tem cristão perseguido no Catar? Entre outros problemas que tem lá. Tá certo quem questiona, tá certo quem protesta. Tem nada de lacração nisso. Tem que protestar mesmo. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, o seu protesto aqui nos comentários, quem sabe. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, a gente fala de Bíblia de teologia todos os dias aqui nesse canal. Se você gosta desse assunto, quando você deixa o seu like, você aponta para o algoritmo do YouTube que esse é o tipo de assunto que você gosta. Sendo assim, ele vai te indicar vídeos não só do meu canal, mas também de outros canais dentro dessa temática. Você faz um favor a si mesmo quando você deixa o like aqui nesse vídeo, tá certo? Muito bem, vamos falar então do Catar. Qual que é o serviço de utilidade pública que eu acho que eu posso prestar? Bom, em primeiro lugar, te alertar que conservadorismo não é igual ao evangelho. Embora eu mesmo seja conservador, o conservadorismo, primeiro, tem os seus próprios pés de barro. Tem os momentos em que o movimento conservador ou o espectro conservador da política, pessoas que representam esse espectro pisam na bola. Não é evangelho. Não é identidade de evangelho, tem pés de barro. E se conservadorismo for o elemento central da tua fé, tá errado. O elemento central da fé é o evangelho. Às vezes parece que não. Que tudo o que importa é ser conservador. Isso é um problema sério. E talvez seja por isso que um cara acaba defendendo algo como o regime do Catar. Tá? Talvez seja por isso. Talvez seja por isso que às vezes você vê o cara falando muito mais de pautas conservadoras do que do evangelho. Esse é um autoexame que você que é de esquerda, você que é de direita, você que gosta de política tem que fazer, assim como eu tenho que fazer. Como cristão. O que pauta a minha vida? É o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Do que eu mais gosto de falar? Qual que é o assunto que eu gosto de falar para as pessoas? Eu estou levando a mensagem do evangelho de salvação, do amor de Jesus. Esse é o core, é o central do que eu creio. Ou o central do que eu creio é um conjunto de convicções políticas? Essa é uma primeira parte. A segunda parte é que nos pés de barro do conservadorismo parece haver recentemente uma percepção de que aqui no Brasil existe ou vai existir perseguição de cristãos. O que me parece bastante uma percepção bem ilusória, bem distante da realidade, bem pouco verdadeira. Posso estar errado, mas me parece uma percepção bem pouco verdadeira. Independentemente disso, as pessoas que acham que vai ter perseguição de cristãos no Brasil, ou que já existe, deveriam estar preocupadas com a perseguição de cristãos em outros lugares. E em nome do conservadorismo, vão esquecer da perseguição de cristãos que acontece efetivamente no Catar? E esse aqui é o ponto onde eu acho que eu posso fazer uma contribuição de facto, transformar esses demônios numa limonada, tá? Para a nossa espiritualidade a partir desse tipo de episódio. Qual é esse? Você conhece a organização Portas Abertas? A organização Portas Abertas é uma organização não governamental, internacional, que se dedica a ajudar cristãos em países onde o cristianismo é perseguido e a conscientizar a igreja de que a perseguição a cristãos acontece ao redor do mundo em diversos países. Eles, inclusive, anualmente publicam uma lista de países onde essa perseguição acontece. O Catar
sim, faz parte dessa lista e ocupa a 18ª posição, do ladinho da China, que é a 17ª. Isso significa dizer que existem países onde a perseguição a cristãos é mais intensa do que no Catar, mas não são muitos, são 17 países apenas. Países como a Arábia Saudita, países como Coreia do Norte, alguns países na África dominados por grupos terroristas, são alguns dos exemplos desses 17 países que estão à frente do Catar, além da própria China, que eu acabei de mencionar, que está ali juntinho com o Catar na 17ª colocação. Isso significa também dizer que no Catar existe perseguição de cristãos mais intensa do que em países como Marrocos, que é muitas vezes mencionado por missionários a respeito da perda de liberdades. Isso significa dizer que existe mais perseguição no Catar do que no Egito, tá? Isso significa dizer que existe mais perseguição no Catar do que no Vietnã, que é um lugar que geralmente é tido como um lugar de muita perseguição. Isso significa dizer que existe mais perseguição a cristãos no Catar do que na Indonésia, que eu já visitei, e é o país com a maior população islâmica do mundo. Não é uma população árabe, mas é uma população islâmica numericamente bastante prevalente, a maior população islâmica dentro de um país em números absolutos no mundo inteiro. E um país que tem lá a sua perseguição, mas vive-se até bem em comparação com o Catar. Como que é a perseguição no Catar? Você pode me perguntar. Portas Abertas, ele diz pra gente: se você é estrangeiro e vai morar no Catar como já um cristão, especialmente se você for um estrangeiro ocidental, você vai ter a tua liberdade religiosa mais ou menos garantida. O que significa mais ou menos garantida? Claro, você não vai se manifestar publicamente a respeito da sua religião e você vai ter alguma liberdade de culto, ainda que esses cultos sejam monitorados pelo governo. Claro, isso se você for estrangeiro e já cristão. A conversão dentro do Catar é um assunto complicadíssimo. Em especial, a conversão de um muçulmano catari ao cristianismo dentro do Catar. Esse cara vai sofrer e ele vai sofrer horrores. Tá? Então, é esse o modelo de perseguição a cristãos no Catar. Eu tenho uma certa saudade, uma certa melancolia do tempo em que orar pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo era um dos temas centrais nas igrejas e nos cultos. E que suportar missionários que tenham um chamado para países onde o cristianismo era perseguido era algo visto como um dos episódios climáticos da igreja. Eu tenho uma certa saudade desse tempo, porque parece que a igreja, ao preocupar-se muito com o seu próprio umbigo brasileiro, perdeu esse lance. Enfatiza pouco esse lance. Coitado dos missionários, não se fala de missionário. Se fala de Brasil será um país do Senhor, será uma nação do Senhor, e tal, e não se fala do missionário. Você conhece Portas Abertas? Você conhece missionários em contextos de perseguição? Não necessariamente no Catar, mas quem sabe no Catar, no Burkina Faso, na Nigéria, talvez no próprio Marrocos, que a gente já citou. Você apoia missionários, você tem orado por eles. É isso ou a hipocrisia? É isso ou a pena de ter a sua opinião sendo questionada pelo seu próprio pecado? Pelo menos a gente pode apontar para esse lado. Mais uma coisa. Parece para mim que uma parte desse incômodo com a suposta lacração da Alemanha ou da Dinamarca ou de quem proteste contra o Catar, quando atinge evangélicos, é um incômodo com uma lacração simplesmente porque o evangélico acha que o protesto é para defender a população LGBT. E deixa eu falar uma coisa, nesses países a população LGBT
tem que ser defendida mesmo, porque ali é perigoso ser homossexual. Isso não deveria acontecer em lugar nenhum. Se a gente tem amor cristão, isso não deveria acontecer em nenhum lugar, e deveríamos ser nós a nos compadecermos por eles. Se não meramente por amor, pelo menos por um princípio que a gente observa na Torá, nos primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, o nosso Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, e Deuteronômio, claro, né, são 5 livros. Né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pelo menos um princípio que tem ali, que é o de tratar bem o estrangeiro porque você foi estrangeiro na terra do Egito. Analogamente, trate bem quem é perseguido porque existem irmãos cristãos perseguidos em outros lugares. E, portanto, às vezes me parece que esse incômodo tão grande, com uma mera foto de alemães cobrindo a boca porque existe um total desrespeito às liberdades individuais ali naquele país, me parece que esse incômodo tão grande não passa simplesmente de homofobia. Vamos orar por quem é cristão e é perseguido de verdade? Esse é o meu convite. Esse é o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.